Senhoras e senhores, meninos e meninas, essa é pra quem viveu os anos 90, porque os anos 90 não foi apenas uma década, né? Foi um sentimento, foi uma paixão, principalmente pra quem acompanhou a extinta, né, a saudosa TV Manchete. Efraim Fernandes aqui, e eu aprendi que com Yu Yu Hakusho, que a flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabra. Aqui é o Rafael Teodoro, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Birimbau não é gaita, que eu sou pequeno, mas não sou metade. Tô na área e se derrubar é pênalti. Muito bom. Fala aí, galera, Marcos Moviola aqui. Eu demorei pra assistir essa série do Yu Yu Hakusho. Demorei um pouquinho, cara, mas sabe como é que é, né? Esse corre-corre, né? Deixa a gente, mas enfim, consegui assistir a série e vamos falar dessa série aí, cara. Olha aí, tô empolgado. Eu sou o Eduardo Miranda. Eu só sei que é melhor parar o bonde que Isabel caiu. Essa é a melhor. Essa, cara, quando eu ouvi, eu fiquei assim, pô, o Marco Ribeiro entendeu o que eu tava pensando que isso deveria ser. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado por esse convite. Poder estar com vocês, né? Pessoas mais novas que acompanharam ainda criança a série na TV Manchete ou que pegaram num outro canal, mas que, sabe, ainda param para recordar e querer saber da fonte, né? Como as coisas aconteceram. Eu só tenho elogio a vocês e volto a dizer, estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje. Pra quem não sabe, né, Eduardo, a alcunha, né, o apelido, né, carinhoso que as pessoas têm do Eduardo Miranda é o pai dos animes, né, porque graças a você, né, e toda a movimentação com outras pessoas, com certeza que estiveram com você, foi possível a gente ter essa infância de animes na TV Manchete, né, e eu queria que você contasse um pouquinho, Eduardo, dessa trajetória na TV Manchete e como é que foi trazer esses enlatados pra cá e começar essa cultura otaku, né, que ajudou a deixar mais agitado ainda esse amor por animes e mangás que tiveram aqui no Brasil. Graças a você, as pessoas que trabalharam com você lá na Rede Manchete. Diz um pouquinho aí como é que foi essa trajetória, por favor. Então, Efra, assim, esse título, né, o pai dos animes do Brasil, ele é muito bonito, mas gera muito aborrecimento. Tem uma galera aí que realmente torce o nariz pra isso. E pra essa galera eu costumo dizer que pai não é quem tem, é quem cria. Então, é aquele negócio. Eu sou muito agradecido aos fãs. É um presente enorme essa alcunha, né? Como você falou, esse título. Eu abraço ele com muito carinho e devo dizer que para mim é uma grande responsabilidade que eu carrego. Só não quero pagar pensão, e essa é uma piadinha que eu sempre vou fazer na minha vida, mas ser o pai dos animes do Brasil eu acho uma coisa que eu nunca sonhei assim, né? Nessa trajetória que não foi absolutamente nada fácil. É um trabalho como outro qualquer. As pessoas costumam glamorizar muito o trabalho em televisão, só que ele é de uma responsabilidade absurda, né? Porque você está colocando no ar para um país quase inteiro ver algo que pode não dar certo, e isso custou um dinheiro, teve um orçamento, né? Passou por cima de muitos outros produtos que também estavam sendo cogitados, e por conta do seu crédito, da aposta que você faz, ele sobressalta, né, os outros e acaba indo para o ar e aí gerando um custo muito alto para a emissora, seja em qualquer modalidade de contrato que foi. Então assim, eu vejo o reflexo disso quase 30 anos depois, né? Agora ano que vem, 2024, ou esse ano, 2024, a gente vê que só Cavaleiro já vai fazer 30 anos, né? É uma coisa muito, mas muito emocionante. Porque o que acontece? Vamos lá. Vamos me apresentar pra galera, né? Aliás, galera, muito obrigado por vocês me receberem aqui nesse canal maravilhoso, nesse podcast sensacional. Eu sou o Eduardo Miranda. Eu, de 1992 a 1999, eu trabalhei na Rede Manchete. Lá na Rede Manchete, eu desenvolvi trabalhos de edição, de programação, que é você pegar produtos que já existiam na casa, né? Como foi o Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Maskman, Flashman, Black Kamen Rider, Patrine, Soul Brain, Membrana. Dando um flashback muito bom aqui agora, meu Deus do céu. Então, minha primeira função lá na Manchete, quando eu entro, é editar esses produtos que já existiam na casa. Esses produtos não têm minha mão, tá? Não fui eu que trouxe eles, esses tokusatsus. O que, na verdade, quando eu assumo a divisão de cinema, eu tenho que renovar eles. Para mim era fundamental que eles continuassem na casa. Mas quando eu começo a trabalhar, a minha função é abrir break nesses produtos. Todos os produtos enlatados, porque eu entro na Manchete
dentro da divisão de cinema. E a divisão de cinema é o local que cuida dos enlatados da casa. Então, por exemplo, se o encaixe, né, se tem muito anunciante, eu abria 2, 3 breaks. Se está muito pequeno, eu tirava até o único break que tinha para poder ir direto ao episódio. Em 93, por conta da primeira grande crise, né, que a casa tem, que envolve greves e saída de profissionais, principalmente dos principais diretores da casa, eu sou incumbido de passar a dirigir a divisão de cinema. Isso foi uma decisão tomada por um executivo da casa, que confiava muito no meu trabalho, no meu conhecimento em cinema, né? E ele achou por bem que deveria ser eu a estar à frente da divisão de cinema, que para mim foi uma honra. Eu abracei imediatamente, mas foi um grande desafio, porque a TV Manchete estava realmente muito mal de audiência. Ela dava traço 1 e 0, né? 0, traço 0 e 1. Raríssimas vezes ia para 2, 3. Claro, o jornalismo e a teledramaturgia da Rede Manchete sempre foram muito respeitados, então realmente eram audiências interessantes, mas nos horários alternativos, né, nos outros horários, a luta foi muito, mas muito cruel. E claro, cada departamento teve que fazer o seu esforço para reverter essa audiência. Na divisão de cinema, eu primeiro reuni todo o material que eu tinha, esses tokusatsus que já existiam na TV Manchete, e os desenhos animados que eu tinha lá. Entre eles, Doraemon, D'Artagnan e seus amigos, Patrulha Estelar, Pirata do Espaço, tudo acabando o contrato e com o Master, né, que é a fita principal, bem envelhecida, bem ruim tecnicamente. Eu tinha outros desenhos americanos também, bem velhos, como As Aventuras de Jerry Lewis, Os Fantásticos Globetrotters, Jackson 5, tanta coisa que ainda estava rolando na programação, mas que os contratos estavam acabando. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que criar uma nova formatação. Então, junto do diretor de programação, nós fomos ao mercado, né, que é praticamente um mercado, e conseguimos o pacote da Hanna-Barbera, que eles chamam de Saturday Morning, né? Onde você tem Corrida Maluca, Bacamarte Chumbim, Tubarão, Os Mussarelas, Dinamite Bionicão, Tartaruga Tuxeia, todo esse pacotão, né? E eu adorava esse bloco da Hanna-Barbera. Esse bloco eu consegui criar ali uma amálgama, né? Uma mistureba entre o que ficou na casa, o que estava acabando o contrato, o que eu renovei, que foram os tokusatsus, né? Os principais. Eu volto a dizer que o único que eu não renovei o contrato foi o do Lion Man, porque infelizmente o Lion Man estava com o Master, estava tecnicamente comprometido e a TV Manchete não iria gastar dinheiro com absolutamente nada. Era uma questão mais de permuta. E, claro, entendam, permuta não é que seja de graça, mas facilita bastante o pagamento, pois a televisão paga com o que ela tem de mais caro, que é o horário de televisão. Então, a pessoa que ela está trocando o produto por espaço em televisão, que é uma coisa muito cara dentro do orçamento da emissora, né? Então, tivemos essa transformação ali. E aí começa a primeira fase da minha gestão na divisão de cinema da Rede Manchete. Claro que, quando a gente fala de O Pai dos Animes do Brasil de novo, a gente deve lembrar que isso já existe por aqui desde o início dos anos 70, né? Ali final 60, 70, com National Kid, Fantomas, Ultraman, Ultra Seven, Robô Gigante, Guardião da Galáxia, se eu não me engano é aquele dourado, né, que tem um cabelinho Chanel. Tem um monte, tem o Speed Racer, tem o Spectreman, tem Zillion. Você tem tantos animes que estavam nas programações das emissoras apenas como desenho do olho grande. Ninguém parava para chamar aquilo de anime, ou você conseguia reunir pessoas no evento para falar sobre eles. Eles eram produtos jogados dentro de uma programação. Eu acho que essa ideia de O Pai dos Animes, ele entra quando, a partir de Cavaleiros do Zodíaco, existe uma confluência de interesses, né? Cavaleiro entra na casa das pessoas não como um desenho animado, mas como uma novela praticamente. As pessoas queriam saber o que ia acontecer no dia seguinte. Existia prólogo, existia epílogo, existia aquela expectativa de agora o que vai acontecer. Era muito folhetinesco, era uma temática universal. Falar de deuses mitológicos, quem nunca falou de Zeus, Hera, Mercúrio, Marte, quem nunca falou desses deuses, né? Signos, quem nunca perguntou o signo de outra pessoa, né? Áries, Touro, Virgem, Capricórnio, Peixe, sei lá. E no fim, aquela máxima da Shonen Jump, que é o que lança, né? O Masami Kurumada lança o mangá dele, que é aquela coisa dos amigos, daquela pessoa que diz, cara, isso é importante pra você, é importante pra mim, a gente tá junto nessa até o final. Então eu acho que
essa é uma fórmula de sucesso de Cavaleiros do Zodíaco. E isso tudo, claro, criando o que eu entendo como AC e DC, antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Então é nessa transição que nasce o pai dos animes do Brasil, entre aspas, né? E toda essa mística que se criou da Rede Manchete ter tido a sua era de ouro dos animes e tokusatsus aqui no Brasil. Tô na área, derrubou é pênalti. Agora, uma pergunta, Eduardo. Havia uma certa preocupação lá no início, na hora de exibir Cavaleiros? Por que eu digo isso? Eu lembro que eu era criança, eu era pequeno, eu devia ter por volta de uns 10, 11 anos, e no final das aulas, né, as mães vinham buscar os coleguinhas, né, iam buscar os alunos, os filhos, as filhas, e eu lembro que uma vez tinha umas mães conversando, falando assim, gente, meu filho tá viciado num desenho chamado Cavaleiro do Zodíaco, mas é muito violento, eu tenho medo de deixar ele ver e tal. Então, assim, tinha um pouco dessa preocupação, porque o desenho do Cavaleiros, né, ele tem ele tem muito sangue, ele tem lutas e tal. Havia essa preocupação se poderia ser ou não exibido naquela época? Olha, vamos assim, a gente tem que andar um pouquinho para trás para responder essa pergunta. Como o Cavaleiro chega na TV Manchete, né? É aquela coisa, a Santoy traz os brinquedos e o desenho para o Brasil, o departamento comercial da TV Manchete acha a Santoy e traz ela para a Manchete, e eu sou o incumbido como diretor, chefe da divisão de cinema, de analisar artisticamente e dizer para casa, para a TV Manchete, se isso é um produto legal para a gente ou não, tá? Para a gente posicionar bem o papel de todo mundo. A primeira vez que eu olhei Cavaleiro do Zodíaco, eu não sabia o que era, porque ninguém me falou o nome daquilo, só me colocaram na frente de um monitor para assistir uma peça promocional. Nem é um trailer, era uma peça promocional desse desenho. Cara, o que eu vi ali foram quase 15 minutos, eu não me lembro, minha cabeça ficou em 15 minutos, pode ter sido até menos, mas para mim era uma tortura aquilo. Era só grito, porrada, sangue, fura-olho, fura-peito, corta-pulso, sei lá, era um horror, era pé na cara, voadora, e porque ele era todo editado. Ele não tinha uma história. Era uma música irritante em espanhol e só essas cenas de batalha, porrada e sangue. Eu tava, cara, com corrida maluca no ar, revertendo uma audiência de 0, 1 e traço, dando 4, filho. Eu olhei para aquilo, eu olhei para cima, né, porque eu tava sentado, os 3 atrás de mim, o diretor de programação, o diretor comercial e esse representante da Santoy. Eu olhei para cima e falei assim, gente, olha só, desculpa, mas isso aqui não dá, não cabe na nossa programação hoje em dia. Se você colocar algo tão violento agora, todo o trabalho que eu tive, que nós tivemos de fazer uma programação voltada para criança, vai melar. Vai quebrar. É como jogar limão num copo de leite. Vai talhar. Não vai dar certo. Aí ficou um mal-estar horroroso na sala, andar um para um lado, andar um para o outro. E, pô, Eduardo, pensa direito, cara, porque isso é importante. Quer dizer, poxa, pensa bem, olha aí, cara, você pode estar perdendo um bom produto. Eu falei, eu sei. Só que por isso que eu tô vendo, a minha resposta é não. Eu não tenho como dar um parecer positivo a isso. Eu só posso analisar melhor com o episódio inteiro. E aí, nesse ponto, é a diferença de todas as outras emissoras que esse cara da Santoy já tinha passado antes. Porque Manchete não foi a primeira opção. Duvido. Manchete não foi a primeira emissora a receber a Santoy. Ela já tinha passado pelas outras que nós já conhecemos, né? E lá, vendo esse promo, certamente ninguém teve a paciência de pedir o episódio inteiro. Olharam, disseram não e falaram, olha, não nos ligue, nós ligaremos para você. Esse famoso, né? E, cara, assim, quando chega na Manchete, eu digo, olha, desculpa, só vendo o episódio. O cara da Santoy ficou muito mal-humorado, falou alto, disse que não ia fazer nada disso, que não ia pagar dublagem, porque ele não ia gastar dinheiro com uma coisa que ele nem sabia se ia dar certo. Olha só, hein? Ele me mostrou um monte de papel de audiência, coisas que ele tinha lá levantado de audiência de outros países, no que eu falei, amigo, isso não adianta nada, o que é bom para os outros pode não ser bom para a gente, principalmente vindo do Japão. A gente sabe como eles têm uma cultura muito diferente em relação à religião, a sexo, a violência. Então é complicado assim você aprovar uma coisa nipônica com os olhos fechados. Aí o diretor comercial, com aquela habilidade incrível dele, né, virou e falou assim, poxa, cara, olha só, o cara tá pedindo um episódio completo, vamos fazer um esforço. Eduardo, você assiste em qualquer língua? Eu falei, cara, eu assisto até em Esperanto. Pra mim, tanto faz. Você pode mandar, eu só preciso ver como isso funciona.
E não deu outra, eu fui embora pra minha sala, né, depois disso, e uma semana depois estava lá os episódios 1, 2, 3, 25, 37, 27, 35. Galera que gosta de jogar na quina no bicho, adora esse momento, fico anotando, né? Mas aí eu assisti, então mesmo tendo a orelha do Cassius cortada e pulsando, sangrando no chão no primeiro episódio, eu entendi que não se tratava de uma violência tão gratuita como o promo me mostrava. A gente tem que lembrar que Cavaleiros é algo completamente inédito no Brasil. Nunca se teve um desenho com a tônica que esse desenho tinha, ou tem, né? Nunca se teve um desenho dessa maneira, que apresentava batalhas e sangue e pessoa indo até o máximo, se esgotando. Era sempre uma coisa mais passapano, né? Mais amenizada. E uma trama tão folhetinesca, volto a dizer, tão novelinha como Cavaleiros. Não, e assim, você falou da questão do folhetim, né? Porque, se eu não me engano, tinha muita questão na época de você ter vocês compravam, assim, né? Vocês adquiriram parte, assim, uma série e tal. E os episódios ficavam repetindo de forma aleatória, não tinha necessariamente uma ideia de continuidade. Cavaleiros tem isso, né? Exatamente. Eu não sei onde é que eu vi essa entrevista, mas seguiram lembro que até a fase do Aioria de Leão, aí começava tudo do começo, porque não tinha ainda a dublagem do restante. Exatamente. Cara, Cavaleiros tem sequência. Você perdeu um episódio, como é que faz? E eu lembro que teve um momento na grade que vocês colocaram até, tipo, passando em um horário, e o outro horário era um pouco mais atrás, pra quem tivesse perdido um episódio. Na verdade, o que acontece? Quando a gente para na Casa de Leão, eu tive que me virar, né? Porque eu não podia deixar repetir tantas vezes a mesma coisa. Então, a gente teve que criar os resumões da semana, botar em 2 horários, tentar adorar a pílula, tentar fazer alguma coisa, e eu brigando lá com o Gilberto Baroli, né, que é o dublador, meu grande amigo Gilberto Baroli, que na época era o diretor de dublagem, e eu ligando pra Gota Mágica, desesperado, dizendo, pô, Gilberto, pelo amor de Deus, cara, eu tô parado. Porra, isso aqui tá uma loucura, porra, não entendo nada, eu não tô entendendo nada disso aqui, porra, é japonês, é inglês, é espanhol. E coitado, realmente estava uma confusão, mas cabia a mim cobrar, né, porque eu tava parado com a série. Mas, rapaz, você sabe que o efeito disso foi interessante, porque criou um efeito elástico para Cavaleiros. Quando o Eloy de Carlo, né, a voz da TV Manchete, ele fala, e terça-feira, episódios inéditos, cara, isso foi uma porrada. Deu uma alavancada que Cavaleiros passou a dar 2 dígitos. E pra Manchete dar 2 dígitos era muita coisa. Teve um dia que nós vencemos a sessão da tarde. Devia ser um filme bem ruinzinho, mas a gente bateu 1 ponto, sabe? No pico, a gente bateu 1, 2 pontos. E para nós isso foi uma grande vitória, sabe? E aí, voltando, né, à tua pergunta sobre a violência do desenho, Cavaleiros, ele me deu muito pouco trabalho. Porque o que acontece? Desde o início, desde a orelha do Cassius, pelo menos isso na primeira vez que ele passou, a minha determinação era, eu tinha uma regrinha, o sangue não espirra, sangue não escorre. Toda a parte muito gráfica, diminuir o número de frames. Então você tinha aquela orelha que todo mundo achou que viu ela pulsando, viu nas outras versões. Logo de cara ela era frisada e com menos frame. Então você só viu um piscar ali de uma orelha no chão que não se mexia. E claro, tinha todo um cuidado de não cortar o desenho, não quebrar a obra, né? Porque para mim era rigoroso, eu era muito rigoroso em relação a isso, a não mexer na estrutura da obra. A gente sempre tinha que achar um meio para esconder alguma coisa um pouco mais gráfica. Ou inserir uma imagem, ou fazer um corte cirúrgico para não se perder uma sequência. E assim a gente foi levando episódio por episódio até chegar aquele episódio em que um tal de Misty acha que na praia ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele tem que tirar a armadura e sair pelado praia dentro, né? Cara, que foi terrível, porque o editor falou, Eduardo, corre aqui agora, pelo amor de Deus. E eu, o que houve? Olha isso. Aí quando eu olhei, eu falei, já era. Maldição! Este sangue! Eu estou imundo, vou me lavar no oceano. Nada pode sujar este meu corpo. Não admito nem pegar poeira. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, como é infinita a minha beleza, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu, exceto Atena. Chegou sua hora. Prepare-se. É você. Acho que o subestimei, Seiya. Vou te dar este tempo. Vista sua armadura e venha. Por que insiste em sofrer, Seiya? Sabe que não tem nenhuma possibilidade diante de mim. Só um milagre poderá fazer você me derrotar. Então haverá um milagre, pois eu vou vencer. Vista a armadura.
Cara, violência não é nada perto de sexo. Né? Nudez, né? Não, sexo em desenho animado não dá pra compor com isso. Não tem como compor. Eu lembro do S-Mangá, não sei se vocês lembram. Aquilo foi uma tortura pra mim. E engraçado, o S-Mangá ele ilustra bem, né, essa coisa de quem trouxe o quê. O S-Mangá não foi igual aos outros todos os desenhos que eu recebi as cópias na minha mesa para aprovar ou não. O S-Mangá já chegou aprovado, comprado e dito pra mim, Eduardo, bota no ar. Cara, quando eu cheguei na sala com o Genocyber e assisti aquilo, eu falei assim, não, tá errado. Esse pessoal comprou outra coisa, isso é errado. Eu voltei desesperado e me disseram, não, isso já tá comprado, se vira, bota no ar. E isso foi loucura. Mas Cavaleiros, voltando à violência, né, deu para administrar muito bem, né, nesse caso do Mist, a gente jogou ele lá no fundo, frisou, botou várias inserts, foi uma coisa bem, deu para fazer uma forma sutil e mostrar que ele estava pelado, né, tinha tirado a armadura, mas sem nada gráfico. E o seguinte, gente, foi muito assim de foro íntimo, né? Porque os anos 90, assim como os 80, era uma época muito selvagem na televisão. Você tinha coisas assim que a criança Banheiro tinha do Gugu. acesso. Banheiro do Gugu. Você tinha banheiro do Gugu, você tinha um Robocop matando gente a torta direito. Tinha mulher sushi, lembra Mulher Sushi? Era coisa louca. Tinha apresentador chutando anão. Tinha Sabadão sertanejo com a gata molhada. Não, você tinha as próprias louras apresentadoras de programa infantil de maiô. Então, isso. Assim. Aquele programa das meninas que tiravam a blusa. Você tinha o Coquetel, né? O Coquetel. Isso, exatamente. Então, ali eram tempos bem selvagens. Eu tinha até uma certa tolerância de poder deixar alguma coisa. Mas, claro, para mim, pro Eduardo Miranda, era óbvio que eu estava lidando com criança. Eu não poderia ser diferente daquela mesma pessoa que olhou o primeiro promo e condenou ele, disse não para ele. Então, tudo que se aproximava muito à violência, muito gráfica, é claro que tinha que ser amenizado. Óbvio que com o tempo a gente vai afrouxando, né? A gente vai do tipo assim, não deu nada, beleza, vamos, né? A galera já tá entendendo o que é Cavaleiros. Tem álbum de figurinha, tem os fãs todos, passaram a ter evento, banda, revistas. É um fomento, né? Cavaleiros do Zodíaco foi um fomento, foi o berço de tudo que nós conhecemos hoje em dia de cultura pop nipônica, de eventos, de dubladores virando celebridades. Ele é uma potência, né? Foi uma potência bem grande. E o que veio de anime depois com o nego com armadura, né? É brincadeira. Sim, porque aí o que acontece? Não, aí foi a loucura, porque eu sou chamado na direção geral e lá, né, o diretor geral olha pra mim e fala, Eduardo, porra, que sucesso, que maravilha, opa, legal, hein? Joga flor. Cara, vambora, vamos lá, vamos trabalhar, precisamos de mais cavaleiros. Opa, como assim mais cavaleiros? Você tá de brincadeira, não tem mais cavaleiros, não tinha mesmo. Não, pô, cara, tem que ter mais cavaleiro, vamos arrumar mais cavaleiro. Aí o comercial começou a mandar pra mim um monte de opções, né? Até que eu me deparei com o Shurato e o Samurai Warriors. Samurai Warriors, adorava. Isso, Eu gostava dos dois. E nós conseguimos ir com eles, e claro, não era tão universal, né? Eles são um pouquinho mais nichados, um na cultura hindu e o outro na cultura samurai, né? Na cultura do samurai. Então, mas claro, as crianças embarcaram, né? Até porque os brinquedos também vieram. E aí começou essa cultura do contrato de permuta, né? O pessoal vendendo o brinquedo, nós exibindo os desenhos. E insisto, nunca foi de graça. Em televisão, nada é de graça. Tem muita gente por aí dizendo que a Manchete, até falar uma coisa meio errada, né? A Manchete recebeu de graça. Não, a Manchete não recebeu de graça nada. Existe todo um jogo de orçamento, um jogo de grana passiva que é envolvida nisso. E que digo, se Cavaleiros desse errado, a gente estava com 22 minutos de falência no ar. Ia ser uma loucura, né? E você passou por um perrengue que num dos episódios de Yu Yu Hakusho tinha um lutador que era meio monge budista e ele tinha uma suástica budista na testa, só que quem olha aquilo ali, né, vai associar diretamente com a suástica nazista, né? Cara, essa é uma história para mim louca e muito emocionante, né? Porque muito mais que ter visto a fita vinda do fã e, claro, ter me apaixonado pelo desenho, ter tido a ajuda de diversos amigos para me dizer o
que era aquilo, né? Quais as consequências desse desenho, o que acontecia à frente, lembrando que nós estamos nos anos 90 e a internet não era nada parecida com o que a gente tem hoje em dia, não havia o celular como a gente conhece hoje em dia, não existia essa comunicação fantástica, né, e perigosa que nós temos hoje em dia. Quer dizer, era uma época que era voo cego. Se você não tivesse bons amigos informados e pessoas que você pudesse consultar como computadores humanos, você ia poder incorrer num erro horroroso. Então, para mim, o Yu Yu Hakusho, desde que os fãs trouxeram para mim, e se vocês me permitem fazer um pequeno jabá aqui no meu canal, Projeto Cinevisão, a qual eu convido todos que tenham ouvido no YouTube, o programa 100, número 100, ele é dividido em 2 partes e lá eu entrevisto, né, os fãs que me trouxeram a fita e depois eu entrevisto o Marco Ribeiro e o Cristiano Torreão, que é o Yusuke e o Riei, os dubladores deles, né? E lá tá bem descrita essa história de como essa fita chegou até a minha mão. Só sei que ela chega na minha mão, eu me apaixono, me dirijo ao diretor de programação, ao diretor comercial, e o diretor comercial vai em campo ver qual distribuidor vai trazer isso pro Brasil. A Ticara, né, ainda bem, tava já na agulha para trazer, nós tivemos acesso à série, e aí por uma bênção, assim, o Marco Ribeiro tava na mesma vibe, procurando um grande projeto para ele poder divulgar o estúdio dele, ele dá de cara com o Yu Yu Hakusho, ele entende como eu entendi que o Yusuke Urameshi era carioca, ele precisava de uma dublagem carioca, né, ele era malandro, ele não tinha aquela voz engajada do paulista, né, que para Cavaleiros fica maravilhoso, para outros desenhos mais engajados ficam muito maravilhosos. A sacanagem de Yu Yu Hakusho, essa coisa sacana, era necessário você ter uma dublagem bem carioca. E o Marco Ribeiro, esse meu grande amigo, ele fez um trabalho, ele fez um trabalho tão bom que virou escola, né? Você vê muitos animes por aí hoje em dia ainda tentando emular essa dublagem. A gente entrou aqui agora já no quesito Yu Yu Hakusho, né? Primeiro, assim, como você falou da sua experiência, que como Cavaleiros deu certo, abriu um pouco as portas para até o público estar mais receptivo, porque se você pensar, a gente está falando de uma série que está falando de mundo de demônio, lá da terceira saga é um torneio para ver quem vai virar o rei do inferno. Essa cultura, assim, que é totalmente diferente da cultura japonesa, que yokais para eles é algo assim meio que folclórico, né? E a gente aqui brasileiro, toda essa questão de céu e inferno, do demônio e tal, realmente toda essa quebra de barreira que Cavaleiros trouxe, acho que ajudou muito para Yu Yu ser o que é também. E você falou da questão da dublagem. E é interessante porque a dublagem do Yu Hakusho, ela vira referência, né? Hoje a gente tá aqui, por exemplo, acho que 20 anos depois, não, mais que 20 anos depois, quase 30 anos depois, né, foi 95, né, que estreou o Yu Hakusho? Errou! 97, né? Foi por aí. Também, eu tinha 7 anos, 5 anos, então não lembro direito exatamente. Então, toda essa ideia da gente ter essa dublagem que marcou. Tanto é que hoje você virou comparação. Quando a pessoa tenta emular, não chega a ser uma dublagem do Yu Hakusho. É parecida com a dublagem do Yu Yu. É só você ver o One Punch Man. O One Punch Man, ele é muito, assim, ele tenta fazer isso, né? E o que significou, como você falou que se apaixonou, né, pela série. O que te fez apaixonar? Falar assim, cara, essa série vai dar certo por esse motivo. Eu me apaixonei por essa série porque ela principalmente falava com o povo. Ela tinha uma linguagem popular. Era mais fácil as pessoas se espelharem nos seus personagens do que em Cavaleiro. Cavaleiro é uma coisa que, claro, você respeita aqueles garotos, você respeita a história deles, mas é difícil você se sentir eles. Já em Yu Yu, não, é tão humano aquilo, é tão próximo do ser humano, dentro de uma realidade fantástica e extremamente bem-humorada, que pra mim, tipo assim, gente, eu preciso ter isso. Pra mim, todo o conceito de programação, e quando você procura algo para fazer sucesso para tantas pessoas, você tem que ter um denominador comum. E o Yu Yu Hakusho tinha esse denominador comum. A popularidade de seus temas, de sua temática. Ao contrário do engajamento folhetinesco, ele tinha o popular. E ainda mais com a dublagem, ele abraçava o público. Mas voltando lá ao querido Kazemaru, né, que foi a primeira pergunta. Então, Yu Yu me conquista, eu boto Yu Yu no ar, Yu Yu vai muito bem, ele chega a dar 2 dígitos de volta. Claro, entendam, nenhum anime foi igual Cavaleiros, nenhum foi maior que ele, mas Yu Yu teve muita expressividade na audiência. Mas um dia, uma tarde, eu sou chamado pela superintendência e eu vou todo alegre, né, todo pimpão de novo, né, me achando que vou receber flores, aumento, diabo 4, que nada. Chego lá,
a superintendente vira e fala: Eduardo, olha só, você sabe que nós somos uma empresa de judeus, né? Óbvio, Bloch, né? Pelo amor de Deus, gente. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Você sabe que para nós fica muito difícil admitir um personagem com uma suástica na testa. Aí eu fiquei parado assim, sabe quando você fica parado 3 segundos olhando para um canto, tentando rodar a fita na sua cabeça? Aí você fala, putz, mas aquilo é uma cruz hindu, aquilo ali não tem nada a ver com uma suástica, quer dizer, o Hitler pega aquilo, ele vira e entorta, aí vira suástica. Mas daquela maneira, era uma cruz hindu. Até dizer que nariz de porco não é tomada, é difícil, eu não posso discutir com a superintendente, né, nesse sentido. Aí ela falou o seguinte, bom, então, você sabendo disso, quinta-feira, era o que? Era terça-feira, quando ela me chamou, quinta-feira a gente já vai tirar esse desenho do ar, você vê um local legal aí pra você cortar a série e tiramos do ar. Cara, naquele momento, eu gelei, eu vi minha vida toda passar pelos meus olhos, sabe desenho animado quando o Tom, do Tom e Jerry, vê a alma dele branca do lado assim? Sabe assim? Eu tava daquela maneira assim, e pensei, cara, agora é agora ou nunca. Porque muito mais do que ter feito toda a força que eu fiz para trazer o desenho, eu vou fazer toda a força que eu posso para manter o desenho. E aí eu digo, foi um esforço meu, é um mérito meu. Foi eu jogando o meu emprego na bandeja de prata. Minha cabeça literalmente na bandeja de prata. Eu viro para ela e digo assim, olha só, e se eu tirar essa cruz da cabeça dele? Posso continuar? Ela me olhou sério e falou assim, Eduardo, olha só, cara, eu tô dizendo pra você tirar. Se eu tirar essa cruz da cabeça dele, eu posso continuar? Porque esse desenho é muito bom, tá dando excelentes resultados pra gente, a casa precisa de bons produtos. Volto a perguntar, se eu tirar essa cruz da cabeça dele, eu posso continuar? A única coisa que ela virou pra mim e falou foi o seguinte, o emprego é seu. Se eu ver essa cruz mais uma vez na minha emissora, você está na rua. Eu falei, tá bom, obrigado. Sabe quando você anda parecendo que tem um cabo de vassoura enfiado no seu... É assim, você fica do tipo, caralho, o que eu fui fazer, né? Tipo assim, cara, mas beleza. Aí eu chamei o meu principal editor, aí ele veio, falou, Eduardo, o que houve? Eu falei, pô, cara, vamos ter que salvar a série. Aí nos deram, né? Porque graças a Deus, na época tava com a moral danada lá dentro da emissora. Eles me deram o melhor equipamento que a casa tinha, um suíter de gravação, né? Não era nem uma ilha de gravação, uma ilha de edição, era um suíter de gravação. Lá eu tinha todos os efeitos que eu podia ter. Aí botamos a fita com a cara do Kazemaru, com aquela cruz hindu na cabeça. Aí eu falei assim, faz uma bolinha no efeito que tinha lá chamado wipe, né? Onde você escrevia o nome do filme, primeira parte, segunda parte. Antigamente era por máscara, né? Era uma máscara que você criava e fazia aquelas letrinhas. Então aquilo ali fazia todas as formas geométricas. Aí eu falei, faz uma bolinha. Aí todo mundo, cara, uns 6 profissionais olharam pra minha cara assim, do tipo, que porra é essa? Faz uma bolinha. Vai, faz uma bolinha. Agora faz a cor da pele. Aí mexeram lá no fase, né, na coisa lá de fazer a corzinha. Tinha um joystick, literalmente, que você posicionava essa bolinha. E eu falei o seguinte, olha só, o anime, ele mexe mais o background do que a parte da frente. Isso é uma sorte que nós temos. Então, vamos lá, frame a frame, a gente vai gravar essa bolinha por cima da cabeça desse cara. É possível? Porra, nego ficou maluco, foi a loucura. Aí esse editor comprou a briga. Cara, e foi passo a passo, cara. Foi passo a passo. Frame a frame, foi um trabalho insano para tirar aquilo ali. Cada vez que essa cruz era tirada de um episódio, mais um editor revisava o episódio para ver se não aparecia nada. Senão eu falava, gente, disso depende meu emprego. Se isso aparecer de novo, eu vou pegar vocês na rua. Ah, não, porra, não sei o quê. E, cara, assim, foi uma loucura. Óbvio, eu não sabia quando isso acabava. Aí liguei para um grande amigo meu de São Paulo, que era editor de uma revista, e ele já tinha visto, né, Yu todo. Eu tô falando do Sérgio Peixoto, que era editor da revista Animax, sempre foi um grande parceiro, e ele já tinha assistido e falou, Edu, esse anime, ele não tem nada assim muito gráfico, ele tem umas brincadeirinhas que o Yusuke faz com a menina, né? Ele tem batalhas onde o sangue é roxo, é verde. Eu falei, cara, eu sei, mas e essa cruz na cabeça do cara? Não, Edu, fica calmo, daqui a alguns episódios ele vai morrer, vai sumir da série. Você tem certeza que esse cara não aparece? Eu tenho absoluta certeza. Olha, foi tão estranho que eu mal conhecia ele e eu já gritava com ele. Mas você tem ideia do que você tá falando? Olha, disso depende do meu emprego. Calma, Edu, cara, eu tô te dizendo, esse cara morre no episódio tal. Aí nós isolamos aqueles episódios, né, onde ele aparecia como se fosse uma coisa com um surto biológico, sabe assim? Como se fosse um Covid
Covid 1000, assim, pro lado, assim, meio jogando, assim, tipo Biohazard, sabe? Com aqueles símbolos, assim. Aí isolamos esses episódios todos. Já pedi pro editor já ir vendo os da frente, se não tinha nada, eu ia confiar desconfiando, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, eu tava jogando tudo ou nada. É quando no poker você pega a sua mão e empurra as fichas todas. Ali não tinha mais manobra. E aí, cara, graças a Deus conseguimos reverter esse quadro. Foi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para fechar esse arco, pra gente já ter uma frente boa de episódios editados, 24 horas editando, né? A ilha ficou em disposição da gente 24 horas, direto. Eu acho que parava para gravar um programinha ou outro, pra gravar uma chamada, alguma coisa, mas logo a gente voltava para poder botar no ar isso, e graças a Deus conseguimos salvar Yu Yu Hakusho, e ele foi até o último episódio. Caraca, Sempre me emociona velho. muito ouvir a voz do Eloy também fazendo a chamada Yu Yu Hakusho, último episódio. Aquilo ali eu penso, caraca, que luta foi isso, que batalha foi isso. Eu fico pensando assim, caraca, no digital seria tranquilo, agora imagina, né? Não, ali foi artesanal mesmo. E é por isso que eu chamo Yu Yu de meu bebê, eu não tenho como não chamar ele de meu bebê. Você falou aí da questão do digital, né? Aconteceu isso agora, não recentemente, porque já tem um tempo anime. Tem um personagem do Naruto, né? Que é o Neji, que tem também essa marca. Só que assim, como você falou, digitalmente anos 2000... mole. A gente tá falando dos anos 90, fita, rolo. Aham. Uma coisa bem puxada. Maneira essa história, adorei. Obrigado. Tô na área, derrubou é pênalti. Yu Yu Hakusho, ele é um anime que tem muitas questões fantasiosas, tem muito da mitologia, né, do folclore japonês, ele tem todo um bom humor, ele tem toda uma linguagem muito específica que funciona perfeitamente para um anime, para um mangá. E a gente teve agora, recentemente, essa adaptação, né? Eles transcreveram essa obra com atores, né, de verdade, de carne e osso, né? O famoso live action, né? Adoro essa expressão, live action. Eu, particularmente, eu gostei bastante da série. Tem algumas pequenas ponderações, mas eu queria saber a tua opinião sobre o resultado final. Qual o teu balanço sobre essa adaptação? Porque até então eu pensava, cara, vai ser uma adaptação ruim, porque a gente tem uma leva, né, de adaptações que não são boas. Por exemplo, Death Note, que eu não gosto nem um pouco. Recentemente, teve os Cavaleiros do Zodíaco também, que não foi nada legal. Tá? Ceia falando com bueiro, com tampa de bueiro, conversando com tampa de bueiro. Quando alguém tenta defender esse Cavaleiro Zodíaco da Netflix, eu penso assim, o Ceia tava conversando com uma tampa de bueiro. Mas tem gente que defende isso, sério? Muitos. Defendem inclusive o do cinema, aquela porcaria do cinema. O do cinema, assim, E não foi por falta de bons atores, porque os atores bons são. O problema é que a história não funciona pra mim nem um pouco, e aí vem essa descrença com relação à adaptação de Yu Yu Hakusho. Sim, que pra minha surpresa, apesar deles terem abreviado certos arcos e terem ido ao que interessa... O que abreviado? Não, tu tá sendo gentil, cara, desculpa. Eles cortaram a melhor luta do anime, que foi o Yusuke contra o Chiyu, que eu adoro aquela luta. Desculpa, gente, eu tô aqui... Eu tô emocionado, porque aquela luta, pra mim, assim, já que a gente vai entrar em detalhes, não sei se é spoiler, porque eu acho que não é spoiler, né? Legal, só que quando você chega e o Yusuke e o Chiyu, eles têm quase o mesmo espírito, assim, de querer, de gostar de sair da porrada. E eles criam a própria regra, tipo assim, cada um bota uma faca atrás do pé, faz um círculo aqui, é só soco, é só trocação. Quem cair primeiro perde, não tem mais a regra do torneio. É só os dois caras ali trocando soco até um acabar, não aguentar mais. Aquilo ali, pra mim, é o espírito do Yu Yu Hakusho. É o espírito do Yusuke, entendeu? O Yusuke é isso, né? É o cara que só quer sair da porrada. Ele não tá nem aí se o mundo vai acabar, se... Não, eu quero é brigar. Na adaptação da Netflix, o que eles fizeram foi uma fórmula Cavaleiro do Zodíaco, na real. Porque, por exemplo, quando aparece o primeiro adversário lá, eu esqueci o nome dele, é o... Caramba, o que luta com o Kurama? Esqueci o nome dele. Alguns momentos depois... O cara com a máscara. O time do Toguro, né? Isso, quando aparece o primeiro cara, ele dá uma de Cavaleiro do Zodíaco. Vão na frente que eu luto aqui, né? 12 casas, tá ligado? É o Carazu, isso aí. E, pô, eles deram uma de Cavaleiro do Zodíaco ali pra poder segurar. Porque naquele momento não era o torneio das trevas, tá ligado? Era só um obstáculo. Eles juntaram, né? Eles juntaram a mansão do Tarukani com o torneio na Ilha das Trevas. Eles
fizeram duas coisas numa coisa só. Eu acho que esse é um ponto baixo, entendeu? Porque corta muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, os caras conseguiram fazer uma parada, ao meu ver, honesta em 5 episódios. Eu não sei porquê. Eu não sei se a Netflix não acreditou no projeto, falou, você tem tantos episódios pra fazer, vai. Eu não sei. O meu saldo ainda é positivo. Fred, eu acho que exatamente isso que você falou. Eu acho que, talvez, tá? Não sei se a Netflix deve ter feito alguma pesquisa, e o Eduardo pode até nos explicar, falar um pouco como é que é feito também essa coleta e tal, porque a gente tá falando de orçamento, tem X para dar dinheiro, se não der certo e tal, tem que cancelar, enfim. Mas eu acho que faltou justamente a Netflix acreditar um pouco mais no produto que ela tinha em mão, sabe? Porque se ela faz o primeiro arco só indo até a Mansão do Tarukani, só até a Yukina, e deixar o Torneio das Trevas, que é talvez a maior saga do Yu Yu Hakusho, é aquela que a galera lembra do Toguro, lembra das lutas, e deixar isso para uma segunda temporada, eu acho que seria muito mais satisfatório, porque a série tá ok, não, como você falou, não tá ruim, mas aí você pensa, como é que você vai fazer agora um arco do Torneio das Trevas, que é o melhor arco, sem o Toguro na final? Já era. Não tem como fazer o Torneio das Trevas, a não ser que ele faça o segundo torneio. O segundo do... Mas lá o do Leizen e tal, da galera mais... Não rola, sabe? É a mesma coisa, assim, comparando aqui com Cavaleiros, se eles resumissem a saga do Santuário. Não dá, entendeu? Não rola. Não dá. É muito característico essa saga, esses arcos. Porque, assim, são vários arcos, né, que a gente tem, né? Tem side missions, né? Tem muito episódio filler também. E os caras simplesmente falaram, vamos fazer isso aqui. Cara, eu fiquei impressionado que em 5 episódios eles conseguiram contar uma história. Claro, de novo, fica muita coisa de fora, mas eu fiquei assim, cara, os caras conseguiram, sabe? E assim, eu não sei como é que vem agora a segunda temporada, eu acho que eles pecaram muito no Toguro por cortar muita coisa ali do Toguro, mas assim, os caras fizeram, sabe? Então, eu ainda dei um sorrisinho, porque por mais que tenha sido abreviado, cortado uma coisa aqui e ali, eu acho que foi uma obra honesta. Assim, eles tentaram fazer o melhor possível. Mas aí eu queria saber justamente o balanço do Eduardo, né? Já que o Eduardo, ele tem o Yu Yu Hakusho como grande filho, né? Grande filhote, eu queria justamente saber, né? A impressão que ele teve dessa série live action que acabou de sair. Então, desde o primeiro rumor, né? Quando surgiu o rumor, eu não acreditei que isso fosse acontecer. Até porque, pra mim, eu ficaria muito assim, eu fico muito honrado, né? Em saber que na época eu isolei na TV Manchete 2 produtos que têm um eco tão grande, que tempos depois eles ainda são citados, são falados, estão vivos, entendeu? Então, para mim, é um motivo de orgulho muito grande em matéria de prospecção, avaliação, né? Como profissional da área. Mas eu fiquei muito nervoso, porque eu já tinha, como vocês disseram, né? Visto as porcarias que a Netflix estava emplacando. E eu confesso a vocês, eu quando vi o One Piece, desculpa, tem gente que gostou, mas eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, parece um bando de gente vestida de cosplay e aquele Luffy com aquela elasticidade artificial, né, porque ele poderia ter um pouquinho, sei lá, ficou estranho pra mim, aquilo ali não... Tá linda, tá muito bonita, acho muito respeitoso o trabalho também que foi feito ali, mas pra mim ainda, eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus do céu, lá vem, né? Vamos lá. Então eu tava numa expectativa muito grande. Aí eu conversando com o Marco Ribeiro, né? Quando saiu o primeiro trailer, e eu me emocionei muito com o primeiro trailer, porque, claro, é igual Cavaleiros do cinema. O trailer parecia que tudo ia dar certo. Então, o Marco virou pra mim e falou assim, Eduardo, nós sim fizemos a dublagem e, cara, é uma versão mais dark de Yu Yu Hakusho. Aí eu falei, ih, caramba, então, peraí, se ele já, entendeu? Já fui meio que no preparo do que poderia vir por aí. E aí, cara, quando eu assisti, eu juro, assim, foi o que eu falei no meu vídeo também, lá no Projeto Cinevisão, né, que eu fiz o vídeo do Yu Yu, foi o que eu falei lá, eu reaprendi a gostar de Yu Yu Hakusho. Independente se a animação existe ou não, parece que eu me desprendi, eu me dividi, e parte minha curtiu o ao vivo. E fiquei muito chateado da Netflix não fazer o que ela geralmente faz, temporadas com 8 episódios. Mas 3 episódios ali, você poderia ter melhorado muita coisa, principalmente na parte da Mestra Genkai, que ficou um pouquinho mata-mata aquilo ali. E algumas lutas que poderiam ter sido melhor desenvolvidas. Porém, você poder ver a essência do desenho ali, cara, eu fiquei tão assim, grato, eu fiquei tão emocionado, as lágrimas corriam pelos olhos, e eu olhava aquilo e dizia, cacete, esses caras conseguiram, velho.
esses caras são loucos, eles conseguiram ter a essência do desenho aqui. Se ele é igual ao anime ou não, pouco importa, porque o anime não é igual ao mangá, então o anime não poderia ser igual à versão ao vivo. Né? Existem coisas no mangá que são diferentes do anime, existe do anime que é diferente do ao vivo. Ah, mas rushou demais, tá muito rushado, tá muito corrido. Sim, tá muito corrido. Parece até que você assistindo os episódios 1, 2 e 3, o 4 e o 5 foi mata-mata. Eles gastaram muito tempo, uma explicação legal, fundamentando bem ali o início, e os outros 2 foi muito corrido. Por isso que mais 3 poderia ficar ideal, porque a gente teria mais 5 episódios para desenvolver a história, literalmente. Os 3 primeiros episódios é de apresentação e uma primeira batalha, é um iniciar de saga. Mas devo dizer que, contudo, eu estou extremamente esperançoso pela segunda temporada, que com esse resultado maravilhoso que está tendo, eles consigam realmente, de fato, acreditar na série, porque a minha teoria também é que houve um pé no freio em relação ao investimento, porque ao contrário de One Piece, o Yu Yu não é tão popular assim, né, como One Piece. Ele é popular, mas ele não é tão popular como One Piece, mais de 1000 episódios. Então eu acho que a Netflix pegou esse projeto e pensou o seguinte: galera, se não é para acertar, não vamos fazer. Ah, mas é porque tem a versão americana. Cara, não vai rolar a versão americana. Aqui é japonês, vai se falar japonês. A ideia aqui é nipônica. Nós não vamos meter a mão, porque olha o que aconteceu com Cavaleiros, olha o que aconteceu com a versão de fulano, olha o que aconteceu com a versão de cicrano. Então eu acho que a Netflix mesmo, ela quer perder essa aura de que faz tudo errado. Ela quer perder essa aura de ninguém confia mais no... você vê o One Piece, o criador teve que escrever cartinha para os fãs. Vocês viram isso? Sim, nossa. Você falou uma coisa que eu acho que tá ali nos 3 primeiros episódios, né? Eu acho que a ausência de mais 3 ali, mais 2, que seja, até interrompe o desenvolvimento da própria relação entre os 4. Sim. Né? Quabra. Ficou tudo no mata-mata, né? Ficou muito assim, mata-mata. Mas é uma coisa que eu também desculpa te interromper, é uma coisa que eu também tenho em mente, que ninguém ali é ingênuo o suficiente para não saber que a audiência base são de pessoas que já conhecem de cor e salteado o anime. Então me parece o seguinte, os gaps que você vai ver aqui, você complete com o desenho. Existe o anime para você se alimentar dele. Aqui é a versão ao vivo. Eu acho que eu te entendo perfeitamente. Eu acho que é um pouco disso também. Tanto é que se a Netflix divulgar os dados aí de média de idade de audiência, vai bater a galera dos 30 anos. Claro. E até porque, assim, como você falou, Yu Hakusho foi pouco mexido desde o conteúdo original, ou não foi mexido. Cavaleiros você teve, por exemplo, anos depois teve a tal da saga de Hades. Sim. Aí você teve o Ômega, né, que não deu muito certo. Aí saiu o Lost Canvas, que é de outro estúdio, mas Cavaleiros ficou sempre ali orbitando, indo e voltando na rotina, no diário do pessoal. Dragon Ball, por exemplo, teve a fase do Super, então tá sempre ali, e o Hakusho não. Então, muita gente que tá tendo contato agora foi o primeiro contato depois de anos com algo novo envolvendo o Hakusho, e aí ficou naquela coisa assim, do pai chamar o filho, cara, senta aqui que tu vai ver uma coisa incrível. E exatamente isso, como o filho não tem referência, o que ele vê na tela tinha que ser muito bom para ele gostar. E vamos lá, esqueçamos o anime. O que a gente viu ali é muito bom. Sim. Independente do anime. Tira o anime do seu coração, tira ele, eu sei que é quase impossível, mas tira. Você vai ter um bom produto. Você tem um bom produto na mão. Não, sim. Se você olhar isolado, é um ótimo produto. Assim, exatamente. Tá muito bom, tá tudo ali. Como se falou, né? Toda a dinâmica. Inclusive, eu gostei da adaptação, por exemplo, de não trazer o Koema criança, né? Claro, não caberia. Não caberia. Eu gostei de algumas atualizações que fizeram. Por exemplo, não trouxeram uma coisa que eu adorava, que era aquele diabinho, que era o assistente dele, que ele ficava, cala a boca, diabo! Aquilo ali era um alívio cômico. Assim, a gente sente falta de uma coisa ou outra, mas eu acho que a grande sensação de quem viu o anime e tá vendo o produto agora é que
cara, poderia ter sido melhor. Eu acho que essa, não que não foi bom, mas ficou aquela coisinha, pô, isso aqui era legal de trazer, isso aqui era legal de trazer, isso aqui era legal de trazer. A gente fica no imaginário o que poderia ser. Não que não tenha sido bom. Mas para essas pessoas, eu devo dizer uma coisa. Mais apaixonado por essa série, acho que não existe, porque eu dei meu trabalho em troca dela. Sim. Então, assim, eu te digo que as pessoas devam ter condescendência, porque se vamos ter uma segunda temporada, é graças a esses 5 episódios que conseguiram ser competentes o suficiente dentro de sua velocidade desnecessária para poder gerar os bons reviews que estão tendo, para gerar as boas notas. No IMDb 7.5, no Rotten Tomatoes eu ainda não vi, mas não está tão baixo, entendeu? Isso gera o quê? Um despertar do interesse de pessoas e da própria Netflix que queiram fazer uma nova temporada. E aí sim, eu acredito que vai vir com muito mais episódio. Agora, Sensui na cabeça agora, hein, gente? Sensui na cabeça. É isso que eu ia falar, Marcos. Eu acho que agora vem o Shinobu Sensui. Eu acho que ele vem na segunda temporada, que acho que são 7 personalidades que ele tem. Cara, eu adoro esse arco das histórias desse cara. Mano, eu adoro. Era até isso que eu ia puxar com vocês agora. O que vocês acham que pode vir pra uma segunda temporada? E o Marcos já falou aí. Shinobu Sensui. Eu acho que o caminho é esse. Dá pra fazer agora que a aceitação tá grande, dá pra fazer um arco com mais episódios e bem mais completo. Não, e com efeitos visuais melhores, com uma temática até mais bem-humorada, porque não tá com medo de cair no ridículo, porque os personagens já se mostraram abraçados pelo público, né? Então você pode brincar um pouquinho mais. Porque a gente sente ali uma preocupação muito grande. Cara, assim, eu tenho certeza que alguns frames dessa adaptação, eles usaram o desenho animado como storyboard. Ah, não tem porque dúvida. Tá muito igual. Sim, tá muito sim. parecido. A posição que eles param quando estão muito feridos é o desenho animado. Aquele braço caído para frente, aquela posição meio curvada. Tudo ali te remete ao desenho animado. Mas, dizendo para você, aqui agora é uma linguagem ao vivo. Estamos falando com outro público, mas a essência tá aqui. Inclusive, Eduardo, a Chamas Negras, se não me engano, do Riei, ficou lindo. É o mesmo movimento, tá? Da primeira vez que ele usa. O dragão Sim. faz o mesmo movimento assim e Olha que legal. Idêntico, assim. Então, eu acho que... Eu posso fazer um ponto que na hora me veio na cabeça? Claro. A luta do rei com o Bui. Sim. Que aquele cara com uma arma gigantesca, eu nunca imaginei que eu veria uma coisa daquela em live action. Não, e outra, Nunca. tão incrível, né? Tão incrível. Incrível. Aí eu falei, faça um live action de Berserk agora. Não é? Agora, porque é possível. Caraca. Cara, eu achei até muito então, maneiro. a única coisa que eu tinha achado bem feita até hoje em dia era o Horokenshin, o Samurai X, né? Muito Eu bom. acho isso uma saga perfeita. É a escolinha de como se adaptar um anime para live action. Tanto que a espada gigante daquele personagem não parece uma coisa que você não possa ter, né? Assim como aquele machado gigante. É extremamente incrível. Eu posso estar enganado, Eduardo. Até me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a distribuidora foi a Warner, mas assim, a produção é toda japonesa, né? Do Samurai X. Sim, né? sim, toda japonesa. Então, a Netflix, que não é boba nem nada, ela ouviu o fã, ela ouviu o mercado, ela entendeu o que era preciso ser feito para que o Yu Yu Hakusho, que tinha tudo para dar muito errado, tudo, porque é muito difícil algo fantasioso dessa forma você manter no fio da navalha. Eu sinto que eles ficam no fio da navalha. Mas eu te digo, quem guia isso tudo, e aí eu devo citar aqui, é o nosso querido Takumi Kitamura, que faz o Yusuke Urameshi. Esse garoto, pelo incrível que pareça, ele não tem nada a ver com desenho, mas no fim, você já sabe que ele é o Yusuke. Tem a postura dele, tem a postura também. Exatamente. Postura da mão no bolo, isso pra mim, claro, eu não vou falar do que fez o Toguro, que é idêntico, eu não vou falar da que fez a Keiko, que é muito parecida, eu não vou falar do que fez o Sr. Koema, que parece que saiu da película, parece que saiu do desenho, é impressionante, maravilhoso o trabalho dele. A Genkai, cara, eu gosto muito da Genkai. A Genkai é maravilhosa. Inclusive, até a Genkai jovem ali, quando encontra o Toguro, sim, é linda, gente, maravilhoso. Tudo maravilhoso. Assim, gente, o Togurinho tava excelente. Exatamente. Eu ia falar dele, cara. Todo o efeito do Togurinho tá bem feito. Cara,
da adaptação, porque, se não me engano, no anime é uma coisa meio gosmenta, e esse virou uma coisa meio que como se fosse mais vísceras, assim, se encontrando. Eu falei, cara, é isso, é transpor pro live e action. E o interessante é que quando você assiste com o coração aberto, você nota que até atores como o Kanata Hongo, que faz o Riei, que tá bem, o conceito dele é bem diferente do desenho, né? Digamos assim, que é o que mais mostra uma discrepância do personagem do desenho pro anime, pro live action. No fim, você já entende, dentro daquele contexto de live action, ele como Riei. Então isso pra mim é vitória. Não foi derrota, foi vitória. Foi ponto. Tô na área, derrubou é pênalti. Você estava destacando aí o Kitamura, né? E até uns detalhes assim que a série teve, agora falando do amor, né, da série, que é o cabelo para trás. Quando chega em um determinado momento, o cabelo dele tá pra frente, como chega na própria Torneio das Trevas, né? O cabelo do Yusuke tá um pouquinho mais caído depois que ele treina com a Genkai, mas a postura dele 100%, principalmente no primeiro episódio da cena do velório. Tudo aquilo ali é a essência do Yusuke. Ninguém me ama, não quero saber de nada e tal. Sim. Você vê que, na verdade, ele se preocupa com as pessoas e ele transmite isso quando ele vai ver o garoto lá, né, que sofre um acidente, que ele vai no hospital. Aí ele fala, Botan, tô pronto, o garoto tá bem, minha parte eu fiz, pode me levar pro céu e pro inferno, tanto faz. Então, eu acho que é isso. Ele conseguiu transmitir muito bem a personalidade do Yusuke, né? Foi mesmo. Não, que vocês estavam falando aí sobre transmitir personalidade, né, e tal. Assim, quando não tá rolando a porradaria, né, que é uma coisa muito característica, eu gosto muito dos diálogos, né, eu fico me ligando muito em diálogo. E assim, o arco que tem da Genkai com o Toguro, eu gosto, de novo, é curto, é breve, mas eu curto demais. E uma cena específica deles dois que eu curto é no final. Porque tem aquela coisa, o Toguro ele tinha aquela obsessão em ser o mais forte que ele poderia ser, porque teve aquela tragédia anos atrás, 50 anos atrás, em que ele perdeu os discípulos dele e tal. Então ele botou na cabeça dele, eu preciso ser o mais forte que eu preciso. E ele acaba perdendo a humanidade e vira um yokai. E aí tem aquela cena final em que ele morre, e a Genkai também morre, né? Eles estão no pós-vida, e tem aquele diálogo entre a Genkai e o Toguro. Eu achei aquilo maravilhoso, eu achei lindo, cara. Visualmente é bonito, poeticamente a série, bonito, ela é emocionante de vez em quando. De vez em quando você se pega emocionado ouvindo as falas e entendendo o que está se passando ali. Esse é o grande barato dessa série ao vivo. Independente do anime, ela te compra também. Não, mas é engraçado você falar isso, Eduardo, porque você estava mencionando o que você gostou da série, e o que me emocionou não foi um diálogo específico, até eu gostei também dessa cena da Genkai com o Toguro, achei muito bonita, mas o que me emocionou mesmo foi aquilo que tu falou, Eduardo, foi que a essência do anime tava ali. Tá, impressionante. E eu, cara, eu falei, 5 episódios, não tem como fazer isso, não rola. Mas eu falei, caraca, é o anime. Sabe o que eu fazia, cara? Eu sempre vejo o material, o live action, o que for, eu vejo no áudio original primeiro, pra depois ver dublado. Essa dublagem do Yu Yu Hakusho é tão icônica que não tem como. Aí eu vi o original, passava a cena, eu voltava a cena e colocava o dublado pra poder pegar aquela coisa de novo. Irmão, foi um negócio... Aí foi transportado pra uma época tão boa. Cara, assim, então, aquele momento que o Suki dá as costas pro seu Koema, ele fala assim, o quê? Caraca, velho! Nossa! Onde eles tiraram isso, cara? De onde eles tiraram? O quê? Fica bom no original também, fica muito bom no original. Sim, é muito legal. O trabalho da Miriam Fisher, cara, parece que a Miriam Fisher não envelheceu a voz dela em nada. É a mesma voz do desenho. Que absurdo aquela botã dela. É incrível. Cara, incrível. Nossa. É só uma pena que a gente perdeu o dublador do Coabara, né? Porque o dublador também era sensacional. O Barbeito, né? O Zé Luiz, infelizmente, 2018 deixou a gente. 2018 foi. O Marcelo Garcia, ele tá tentando fazer o dele, né? Ele não tá tentando imitar. Claro ele não, pegou o cara em japonês e tá tentando, em cima do japonês, fazer o dele. Sim. E digo, assim, a única coisa, assim, se eu posso dizer, né, que eu posso, porra, pecado que eu vou falar agora, mas, cara, a música faz uma falta desgraçada. Quando toca naquele caminhãozinho. No caminhão, né? Quando toca naquele caminhãozinho, o coração deu uma torcida, velho. Aí aquele suor de macho escorre pela, né? Aí tu fica, caraca. A trilha sonora do desenho,
a versão brasileira com o Luigi é maravilhosa. Eu senti muita falta nesse live. O projeto Yu Yu 20 dele é maravilhoso, é sensacional. Ele é um artista único, ele é uma pessoa sensacional. E acredito que para uma segunda temporada vamos ter abertura e músicas da série também. Deus, tomara. Não, vamos ter, cara, porque aí é mais investimento. Se tivesse flopado, o que não aconteceu, cara, aí você podia esperar nada. Mas do jeito que foi, sei lá, cara, sou muito otimista pela segunda temporada. Muito. Podia ter pelo menos no primeiro episódio, né? No primeiro episódio. Porque a série, ela tem uma... Ela continua... Ela não para. Ela não para. Cada episódio já segue em mídia res. Exatamente. Já começa em ação e caramba. No primeiro episódio, podia ter com a versão original em português. Podia botar japonês no áudio original, mas só no primeiro episódio. Inclusive, eles abordaram também, né? Eles adotaram a ideia do Koema narrando alguns pedaços para mostrar avanço. Que eu achei incrível. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, o Yusuke foi o detetive sobrenatural e agora ele tá indo pra tal lugar. Pronto, você já te localizou. Você não precisou acompanhar o Yusuke andando, procurando. Não, o Yusuke tá fazendo isso e isso, agora vocês vão ver o que ele fez. Então, eu acho que essa dinâmica dá exatamente isso que você falou, de não precisar ter abertura o tempo inteiro. Bota a música no primeiro episódio, você vai ver os 5 episódios em sequência. Não, e o que é aquele prólogo? Que prólogo bem feito, cara. Como conta a história sucinta do que aconteceu no episódio anterior, né? Isso. Sim. Que bem feitinho, que bacana aquilo ali. Eu confesso que eu pulava essa. Mas assim, não te dá a opção de não pular. Se você quiser ver um episódio por dia, topar uma semana, você consegue acompanhar bem. E o Yu Yu Hakusho tá com o tomatômetro dele em 71% e do público 83%. Amigo, segunda temporada e bonita. Segunda temporada confirmada. E bonita. A gente tá falando um pouquinho de atuação e eu gostei muito também, só destacar do Uesugi, né? Shuhei Uesugi, que é o Kuwabara. Cara, aquele primeiro episódio da luta dele contra o Yusuke como a gente tá falando de novo, é o Kuwabara, tipo, cara, o cara já não tá nem mais aqui. Sim. E não, ele é meu rival. Não, e o que é aquela cena no beco que o Yusuke vem numa voadora, cara? Aquilo é muito desenhado. É muito maravilhoso aquilo, é muito maravilhoso. Tem uma cena que é Ctrl-C, Ctrl-V do anime, que eu lembro, que é justamente no velório do Yusuke, quando eles têm que tirar o Kuwabara carregado, e eles estão literalmente carregando o Kuwabara. Cara, a mãe tá na mesma posição do desenho. A mãe tá na mesmíssima posição, com a garrafa e com o cigarro. Sim. Nem o pudor tiveram, assim como tem essa frescura hoje em dia, que não pode isso, não pode aquilo. Eles não quiseram saber, eles pegaram o desenho e emularam o desenho. E eles pegaram a referência do mangá também, porque no desenho o Yusuke não fuma. No anime, no live action, ele fuma. Pra você ver, né? Aí eles já trouxeram, né? Porque também já era uma obra para mais velhos, né? Enfim, não é um anime que era voltada para o público mais infantil, não vou dizer infantil, mas mais infantil. Aí eles botaram essa coisa do mangá que o Yusuke fuma, né? Apesar de ser um colegial, né? Tem 17, 16 anos. Claro. E aí eles trouxeram isso pro live action. Eu acho que assim, de novo, né, eu sendo o nerdola chato aqui do rolê, a gente sentiu um pouco falta dessa, e pode ser justamente uma opção também, deles terem encurtado o grande arco do Torneio das Trevas, porque também é muita caracterização específica de cada coisa, de você trazer um torneio com várias fases, vários personagens, vários efeitos, porque eu lembro que uma das primeiras lutas deles tem um cara que tem um poder de vento, aí tem outro que tem poder elétrico. Então, assim, trazer isso pro live action realmente é muito pesado em termos de orçamento. Então, você dá uma resumida, eu entendo, mas eu acho que também ficou aquela coisa de perdermos o Toguro. E outra coisa, Rafael, existe uma diferença grande do público de anime, que é nichado, né? Pro público em geral, que a Netflix precisa. Sim. Tudo isso ia ficar muito chato. E já é esquisito, eu tava até comentando com a minha esposa viu o original também, e a gente viu junto o Yu Yu Hakusho, a série, a gente tava comentando que eles vão entrar num barco, vão fazer uma missão secreta, aí tá um de verde, o outro de azul, o outro de rosa. Cara, impressionante aquilo. Do tipo, isso é muito característico eram eles. Entendeu? Isso é muito característico de anime, de você ter o personagem com a mesma roupa. Exatamente. Cada personagem ter uma roupa diferente de coloração, pra você identificar cada um, pra você ter essa questão de, como é que é a palavra mesmo? De identificação, cada cor representa uma coisa. Verde significa isso, por exemplo, o Riei é o mais quieto, sombrio, então ele fica de preto. O Kuwabara é o mais explosivo, então tá sempre de azul. Toda essa linguagem que no anime a gente vê acontecendo
e entende o que acontece, eles conseguiram trazer pra série. Só a gente lembrar que nos anos 2000, a gente teve o filme dos X-Men que todo mundo vestia preto. É verdade. Porque não tiveram a coragem de botar um cara de amarelo, outro de azul, a outra de roupa branca, verde e amarelo e tal. Ou eles não tiveram a coragem, ou eles estavam tentando embarcar na onda de Matrix. Matrix, né? Mas assim, eu acho isso legal que você falou da caracterização dos personagens, das cores. Quando eu vi o material promocional no início, eu falei, Jesus, que é isso? Eu achei muito esquisito no primeiro momento, cara, sinceramente. Mas aí, quando eu fui ver a série, eu aplaudi a coragem deles decidirem fazer, adotar o visual original dos personagens e incluir nesse mundo live action. E pra mim funcionou de uma maneira muito boa, assim como pra você, Rafa. Sim. Sabe, casou, velho, casou. A gente tá falando do mundo espiritual, mundo fantasioso e tal. Aí me vem a Botã lá de rosa, azul e o caramba, vem um cara maior do que eu com uma chupeta na boca. Falei, bicho, mas eu só senti falta da Botã do Baco, né? Da Botã, que ela tá sempre voando com aquele negócio. Mas eu gostei, inclusive, da adaptação da entrada do mundo espiritual, que é como se fosse um tecido de realidade diferente. Sim, muito né? legal. Que ela abre bonito. assim, muito bonito, muito bonito. E toda a representação, a gente tá falando de Cavaleiros, né? Que tem aquela questão do deus lá da morte, que Aqueronte, né? Que tem um barco que guia as almas. E também tem esse simbolismo na cultura japonesa, e eles fazerem também a Botã ser essa pessoa. Então ela tá lá guiando o Yusuke num barco, e tem as alminhas ali. Inclusive o julgamento das almas que o Koema faz. Cara, eu achei assim, visualmente a série ficou incrível. Eu acho que, de novo, o chato pensa assim, caraca, a Netflix acreditava no projeto, fazia só a mansão do Tarukani, deixava o Toguro ali aparecendo, mas sem botar luta, e investia pesado na segunda temporada, porque é uma série que poderia ter 5 temporadas tranquila. E agora cada episódio ali é uma temporada. Sem brincadeira. E o engraçado é que esse diretor, né, o Sho Tsukikawa, não é isso? Sho Tsukikawa, ele parece que era mais ou menos especializado em... Não é dorama, né? Mas são novelinhas japonesas. E a gente sente no momento que não é luta, que ele desenvolve bem a parte humana entre os personagens. Ele sabe desenvolver a emoção dos personagens. Talvez por essa herança dele de draminhas, de filmes românticos, de filmes com outro apelo, né? Ele soube dar essa humanidade aos personagens que é tão necessária para que a gente possa gostar da série. Eu achei que ele foi bem competente nas lutas também. As lutas são legais. Não. Luta é luta. Luta tem até um outro tipo de direção, que é a direção de ação. Isso é outra coisa. Eu tô falando que, por exemplo, The Walking Dead. Se The Walking Dead fosse só morto-vivo, ninguém ia conseguir ver aquilo. Existe ali a parte humana. Morto-vivo é pano de fundo. Você tá entendendo como o ser humano vai lidar num mundo pós-apocalíptico tomado por mortos-vivos. É o ser humano que conta. E o que eu vi aqui também o que conta é o ser humano por trás desses heróis. É o que eles carregam em si para poder tomar suas decisões. E aí, de fato, eu tô me afastando do anime e vendo o produto live action, né, de fato. Tô na área, derrubou é pênalti. Além da caracterização das vestimentas e tal, né? A personalidade dessa galera, ela tá bem estabelecida. A gente vê que é o jeitão do Yuzuki, a gente vê o jeitão do Kurama, do Riei, do Kuwabara. O Kuwabara eu senti que teve uma leve diferença, mas não me incomodou, porque eu encarei aquilo como uma reinterpretação, não só pelo tipo físico do ator, mas também na dublagem, né? Sim. O Tarukani é aquele cara que só pensa em dinheiro, é o cara que não tem humanidade nenhuma. Aí a gente tem o Sakio é aquele cara todo calmo, todo refinado, com um cigarrinho, olhando, mas tu sabe que no fundo ele não vale nada, embora ele tenha aquela fala mansa dele. O Togu, cara, o Togurinho, né? O Togurinho, cara, eu achei ele maravilhoso, sabe? A personalidade sádica dele, né? E assim, mais os efeitos especiais ali, né? Pra fazer aquela distorção de corpo, né? Sendo arrebentado. Até me lembrou um pouco John Carpenter, com aquele filme O Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo. De corpos sendo distorcidos. É basicamente aquilo, só que num CG mais bem feito, né? Seria legal se fosse prático. Eu, particularmente, sou muito fã de efeito prático. Mas assim, cara, tá ali, como foi dito aqui, a essência
essência do anime tá ali, porque eu acho que foi respeitado a característica, a personalidade de cada um desses personagens. Aí vem a dublagem brasileira, meu irmão. Aí arremata, aí fecha. Aí é sacanagem, é covardia. Covardia. Ainda mais o Yu, cara, tem muita coisa que a gente, ó. Tem muita a gente coisa. Falou, por exemplo, do visual do Kurama Yoko, que... Verdade! Eu não esperava. Porque, por exemplo, aquela orelhinha ali com aqueles espelhinhos ficou uma coisa meio... O Mario virando... O Super Mario virando uma raposa, né? Tipo... assim, eu entendo que a ideia era ser realista, né? De botar realmente né, toda a textura e tal, mas talvez eu acho que poderia ser mais cartunesca, porque pareceu simplesmente alguém vestido de orelhinha de gato, entendeu? Pode crer. Não, me incomoda também as perucas do Kurama, isso me incomodou um pouco. As duas, a branca e a rosa, me incomodou. Eu me incomodei talvez mais com a lente do Riei. Os olhos estão meio brilhantes demais ali, sei lá, toda vez que... Rafael. Oi. Aí é demais, vai. Se você tem uma televisão de 90 polegadas com 8K, tudo bem, vai. Mas, cara, a grande maioria nem notou que ele tinha olho. Eu nem me liguei também. Olha, o que me incomodou mais, que quer ver, foi aquele terceiro olho com olho de boneco. Não precisava. Podia colocar ali, porque você tem aquele garoto possuído, que o olho vai pro lado, e a computação gráfica tá muito bem feita. Sim. Agora, o olho do Riei, que deveria ser o momento áureo, foi anticlímax. Mas, cara, se a gente computar essas arestas, a gente desmerece um produto que a gente tem que se curvar e agradecer a Deus que isso existe, para que no futuro a gente consiga ter mais, entendeu? A gente só tá olhando, tipo assim, a gente tá olhando o ovo inteiro e tá procurando pelo, entendeu? Entendi, é verdade. É isso, porque você falou uma coisa que eu sempre falo com os amigos meus quando eles querem falar alguma coisa de porque essa adaptação, isso foi assim, gente, só agradece. Porque a gente viveu uma época que isso nunca pensou. Vou pegar aqui, a gente fala muito aqui de filme de Marvel e tal. Cara, a gente viveu os anos 90 que não existia a mínima possibilidade disso virar filme, de ter série, de ter adaptação. Então, se hoje tá tendo, só agradece, porque daqui a 10 anos, se bobear, não vai ter mais isso. Exatamente. Então, vive o momento, curte. Cara, se você viu um baita de um leigão bonito na tela, curte. Sabe uma coisa que eu achei sensacional quando o Yusuke tá lutando com aquele, eu não vou lembrar o nome, aquele diabão vermelho? Genki. Isso. Cara, aquele momento que ele é atirado no carro é igual o desenho animado. A posição que ele é arremessado no carro. Não sei se vocês estão lembrando dessa posição. Sim, que ele é jogado com as pernas pra frente, os braços pra frente, e ele bate com as costas e arma assim, ele já se arma. Aquilo é um desenho, só faltou aqueles tracinhos do lado, sabe? Pra dar velocidade. Visualizei. Cara, é de arrepiar quando você pensa naquilo. É de arrepiar. O garoto entra no carro, sai do carro, sobe vai pro lado, vai pro outro, o cara mete a mão. Porra, vai para um lado. Olha, é incrível a direção de ação dessa sequência. E voltando a essa questão da essência que tu falou, Eduardo, de novo, a essência é fogo, né? Você falou de uma questão visual, né? Mostrando, olha que maneiro como ele bateu no carro. Sabe uma coisa que eu achei muito legal nas lutas, principalmente no torneio, entre aspas, né? Que na realidade era um clube de aposta, caramba. Cada luta seguia uma estrutura de luta de anime, que é... Começa os dois se conhecendo, aí mostra como o cara, como o vilão é superior. Começa a guerra psicológica, né? Guerra psicológica, exato. Você usa condicionador. Essa parada, isso. Aquilo é maravilhoso, cara. É muito maneiro. Aí depois veio o cara, veio o herói, aí tira uma carta da manga, aí detona o vilão, só que aí o vilão tem uma outra carta na manga, aí na realidade tem uma carta final, o herói vence a... Cara, seguindo essa estrutura, nossa, velho, de arrepiar. É muito bom. A luta do Kurama, ele coloca uma semente, igual no desenho, ele coloca uma semente no... Aquilo é muito bom quando recorda o que ele fez. Aquilo é muito legal. Isso que eu fui narrando, eu fui pensando exatamente na luta do Kurama. A do Riei tem isso também e tal. Obviamente, a do Yusuke tem isso. O Kuwabara, né, meio que foge, né? Na luta do Toguro, né? Mas que no anime, que ele usa a espada espiritual, ele cria uma raquete gigante. Vocês lembram disso? Ou eu tô maluco? Ele faz todo o Toguro.
ele faz tipo uma teia gigante assim e uma Isso, raquete, exatamente. Porque parece Porque- que no desenho o Togurinho ele tinha que destruir o coração dele, mas ele modificava a posição do coração Do dele coração, isso. pra vários lugares e não tinha como acertar. Aí ele vai, já acertei, vou te esmagar inteiro. O Eduardo e o Marcos falaram de lembrar de lutas, da coreografia de lutas, e essa luta contra o Hulk é incrível justamente porque lembrou até um pouco Jack Chan. Tipo, Sim, de lutar, verdade. correr, se esconder, usar a Aham. porta do carro e coisa. Fui procurar aqui no YouTube a luta, né? Cara, até a finalização é a mesma. O Yusuke dando na boca do Gouki. Então, assim, até nisso eles... Como é que essa luta acaba? Como é que é isso? E eu acho que eu só senti falta de mais lutas. Não, e por falar em Jack Chan, bem lembrado, a pequena luta que ele tem com a mestra Genkai é muito Jack Chan aquilo, das Sim. nozes. É Sim. muito. Pode crer, pode crer. É muito, é exatamente isso. Pra não dizer que tudo é perfeito, hein? Vou fazer um sacrilégio aqui também. Cara, a energia espiritual do Kuwabara tinha que ser da mesma cor sabia. que da animação, botaram azul, cara. Por que azul, cara? É legal que diferenciando do outro. Eu acho que eles tentaram ir naquela do Leigan é azul, a lágrima é azul, tudo que é espiritual é azul. Senti que foi isso aí. É, mas é um pecadilho, vai. Não, mas isso é muito de anime, né? Que anime tem isso, que toda, por exemplo, a energia do Yusuke é verde, né? E do Kurama é meio que. Do Kuwabara é meio amarela, do Kurama é meio rosada. Então, tinham que criar um padrão para tudo que foi espiritual. Sim, então, claro. não me incomoda. Mas assim, em termos de caracterização, eu acho que o que mais me incomodou de tudo realmente foi o Toguro. Eu acho que também não sei como eles iam conseguir fazer aquilo ficar bom. Toguro com 120% de força. Mas só me incomodou o rosto, que eu achei o rosto dele meio limpinho demais. Eu acho que poderia ter mais rugas, sei lá, pra poder, na hora que ele fica 100%. A impressão que eu tenho é que, tipo assim, beleza, ele se transformou, tava lá nos 100 e cacetada de porcentagem. Ok. Só que parece que a cabeça não era proporcional ao corpo, sabe? Eu achei isso um pouquinho estranho e tal. Ele tinha um visual meio Groot, assim, sabe? Eu achei meio eu sou o Groot. Mas assim, ok, cara, porque aquela parada, né? Quem ia imaginar que um dia a gente ia ter aquilo, né? Eles vão, com certeza, eles estão analisando, estão vendo rede social, estão vendo o que a galera tá falando, pra justamente não cometer os próximos erros numa segunda temporada que acredito eu que vai ser o Shinobu Sensui. E Tomara. principalmente se permitir, né? Porque é aquele voo com o pé no freio. O cara tá correndo com o pé no freio. Eles agora têm que soltar o pé do freio e meter bronca, meter bala. Porque é o que a galera gostou, a galera quer. Tem que ser que nem a voadora que o Yuzuki deu no Kuwabara lá no bico. Cara, Tem que ser aquilo é assim, muito boa. Aquilo é muito bom. Porque, teoricamente, se seguir, né, o padrão, o próximo ser o Sensui, tem a questão do próprio Yusuke, né? Que ele fica possuído pelo pai dele, né? O Raizen, então ele fica com cabelão preto, até o meio que o Super Saiyajin 3, assim, do Goku, com umas manchas assim na cara. Então, Aí eu acho- não, antepassado. Antepassado. não é o pai dele. perdão. Antepassado, desculpa. Mas, assim, tem esses detalhes assim, de caracterização que tem que ajustar. É como o Eduardo falou, cara, se permita. Entendeu? Só vem, só vem. Só vem. É, Só vem. Nós estamos Mole, facinhos. mole. Só vem. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Esse aperitivo deixou a gente facinho. Agora só vem. Se eles terminarem essa série como é no anime, todo mundo na praia, ele reencontrando a Kei, porra, isso aí eu choro. Aquele filme maravilhoso. A gente falou de trilha sonora, eu quero saber qual a música favorita de vocês, além da abertura. A gente tem, né, essa carta que um dia eu te escrevi, Espelho se quebra e te reflete. Essa Dá uma cantarolada aí, Rafael, já que tu tá levantando a bola, cantarola aí. Mano, eu não lembro de nenhuma. Só lembro da original. Que isso? Não, é complicado, porque... Em suas mãos. Cara, eu ficava anotando. Eu lembro que eu tinha um caderno que eu desenhava Yu Yu Hakusho. E toda Peraí, vez que essa eu aqui, essa terminava- quase que você cantou essa. Aquela... Isso aí. Essa música Eu gosto muito dessa, eu gosto muito dessa. Cara, eu ficava anotando, assim, tipo, terminava Yu Yu, eu tinha um caderno que eu desenhava Yu Yu Hakusho. Tem até hoje esse caderno. E aí eu Opa. tinha a mania de ficar assim, cara, tomara que hoje dê a letra inteira pra eu ficar. Aí eu ficava de pouquinho em pouquinho escrevendo. Aí quando veio a internet, eu falei, graças a Deus existe internet. Porque eu gosto muito daquela assim, né?
Espelho se quebra e te reflete. Outra, essa é muito boa também. Tristeza nos seus olhos. Essa é muito boa. Parararara, parararara, parararara. Eu sinto falta disso. Isso, além da trilha do Luigi, né? Com os arranjos do Hans, eu acho que faltou isso também. A trilha do próprio desenho, né? A abertura, encerramento, e a trilha durante os episódios. Eu senti Mas falta isso aí, houve alguma treta aí. Eu ainda acho que houve alguma treta. Eu acho que é tipo assim, gente, eu tenho um orçamento X. Vocês vão querer gastar isso em elenco, produção e efeito visual? Ou a gente ainda vai pagar direito de música, tendo que diminuir a qualidade de certas coisas? Aí nego deve ter dito, não. A gente bota rapidinho ali no rádio essa música, só pra dizer que a gente não é burro, que a gente entende que existe essa música, e vamos tocar o barco. Eu acho que é isso, cara. Porque a Netflix deve ter sido muito rigorosa com o orçamento. Eu duvido que a coisa ali tava correndo frouxa. Eles estavam também com medo do resultado. Eu não acredito que eles soltaram Yu Yu Hakusho acreditando 100% que todo mundo ia gostar como tá gostando. É difícil, muito difícil. Tô na área, derrubou é pênalti. Se a carta que um dia eu escrevi chegar em suas mãos. Então, galera, esse foi o nosso papo sobre Yu Yu Hakusho. Eu vou pedir para os nossos convidados darem a nota de 1 a 4 cadeiras. Eu particularmente, dou 3 cadeiras para essa primeira temporada de Yu Yu Hakusho por conta dessas abreviações, por conta desses cortes, né, que agilizaram a série pra gente entender, pro consumidor entender, mas pra mim, que eu sou muito fã, eu senti um pouquinho de falta. Então eu dou 3 cadeiras pra essa primeira temporada de Yu Yu Hakusho e eu quero saber a sua nota, Eduardo. A minha nota só pode ser 4 cadeiras, porque, como eu disse no meu vídeo, eu reaprendi a gostar de Yu Yu Hakusho através dessa série. Eu não consegui me remeter ao anime. Eu me prendi na série ao vivo. Eu agora quero ver mais episódios da série ao vivo. É um outro produto pra mim. É como se eu fosse analisar os produtos hoje em dia e eu visse esse produto e dissesse, que engraçado, lembra muito aquele anime que eu amo, que é meu bebê. Então, só por ele ter de novo agarrado meu coração, ter me emocionado, ter mexido comigo, eu dou 4 cadeiras, com certeza. Cara, eu dou 3 cadeiras porque eu acho que tinha um potencial muito grande, mas eu entendo, como vocês falaram durante o programa, eu entendo a Netflix. Havia um risco muito grande de você pirar e fazer uma coisa que os fãs, principalmente os fãs, seria inicialmente público-alvo dessa série, poderia desagradar essa galera. Então isso é um problema pra mim, mas ela tem um potencial enorme, absurdo. Então eu acho que 3 cadeiras é o suficiente pra mim, né? Eu gostei muito, nossa, eu lembrava do sentimento que eu tive quando eu assisti o anime, e foi emocionante ter de volta isso pra mim. Então, assim, eu dou 3 cadeiras, que além de ser uma boa produção, respeitar a essência do anime, tem bons personagens, eles fazem umas boas caracterizações. Então, é uma série boa. Poderia ser melhor, mas é muito boa. Eu dou 3 estrelas também. Eu acho que... Eu entendo o argumento do Eduardo. Eu acho que sim, pegou o coração de muita gente. A gente voltou no tempo. Eu acho que fez lembrar, assim, de muita coisa, de chegar da escola à tarde e sentar ali por volta das 6 horas para poder assistir o Yu Yu Hakusho. O espírito da série tá todo ali, tudo. Então, do Quabra, do Yusuke, eu sei que tem muito espiritual, espírito e tal, mas eu acho que o espírito tá tudo ali na série. Os atores, eu acho que mandaram super bem, assim, dentro da caracterização. Porém, eu acho que é de comum acordo que a Netflix peidou, teve medinho de flopar. E eu acho que isso muito foi pelas 2 adaptações que eles fizeram erradas, de Death Note e de Cavaleiros. E talvez se essa série sair no ano que vem com todo o sucesso de One Piece, eu acho que a gente teria mais de Yu Yu Hakusho, ou seja, a série teria mais crédito, talvez, porque eles teriam aprendido como fazer dar certo. Não vai ver o Torneio das Trevas completo. Teve uma versão resumida, tivemos o Toguro, tivemos mais... Tu sabe que, assim, cara, seria incrível. E só vai ficar na mente do seria incrível. Esse foi o papo sobre Yu Yu Hakusho. A gente teve aqui
a participação de Eduardo Miranda, o pai dos animes. Se você cresceu nos anos 90 vendo tudo quanto era tipo de anime, você agradeça Eduardo e a equipe que estava com ele, porque, cara, Eduardo, você é lenda pra gente, sabe? Gente, muito obrigado. Você tá aqui de verdade, cara. Eu nunca imaginei, como a gente tava falando ali no grupo em off, né? Cara, o meu eu de 12, 13 anos nunca ia imaginar que um dia eu estaria fazendo papo do Você me emociona muito, Efra, porque pra mim, na verdade, do meu ponto de vista, eu que acho impressionante jovens como vocês ainda se lembrarem e quererem ouvir minha opinião. Isso para mim é de um orgulho muito grande, é de uma, sei lá, é um abraçar muito bonito, que eu só tenho a agradecer a todos vocês mesmo essa oportunidade de falar com vocês, com a audiência de vocês, que com certeza é uma audiência diferenciada para ter um podcast tão sensacional como esse. Eduardo, muito obrigado. Mais além, eu acho que a gente poderia fazer um podcast com você só contando as histórias, assim. Exatamente. Vamos marcar, só marcar, vamos marcar. Para você, caro ouvinte, você já sabe, né? Tem uma crítica, tem uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme, de uma série, de algum anime, de alguma coisa dos anos 80 ou dos anos 90, manda e-mail pra gente, mesapra04@gmail.com, 04 numeral, ou então uma DM lá no Instagram, mesapra4. E ó, o mais importante, não se esqueça de dar as 5 estrelinhas lá no Spotify, no Deezer ou outras plataformas de áudio, porque assim você ajuda a gente a ranquear e ficar lá em cima. Para todos vocês que estão ouvindo a gente, o meu muito obrigado. E aos nossos convidados aqui, Eduardo Miranda, tá convidado mais vezes para voltar. Opa, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Valeu. Valeu, galera. Que quando a tarde cai, o medo se desfaz. Lá fora a chuva vai molhando o chão, fazendo a vida recomeçar. Assim que o sol voltar, a luz no fim brilhar, vai ficar pra sempre em nossos corações. Nada vai ser